essa ação específica da rede Ela, né, realizada pelo Ela, em parceria com a Causa, que é a rede de apoio à maternidades, com a qual eu falei para vocês. Inclusive, aqui entre vocês temos advogadas e psicólogas que trabalham e operacionalizam a causa todo dia. Elas vão dar um oizinho aí em algum momento, vão balançar a mãozinha. Oi, Denise, tudo bem? Como é que você tá? Tô vendo a Denise, tô vendo a Ju, tô vendo várias meninas aqui, via Morgana também, então estamos todas aqui. É, e, além disso, né, para que isso aconteça da melhor forma, é feito junto em parceria com a causa, mas também com o apoio do Fundo de Defesa de Direitos Humanos Difusos, através do Ministério da Justiça do Governo Federal. Então, este são um pool de parceiros que fez a gente chegar nesse momento agora. É, eu queria que antes da gente começasse, da gente dar uma estraladinha aí nos dedos, dar um aviso pra vocês. Vamos pegar uma água, vamos todo mundo ter aí na mão. Eu sempre tenho coisinhas de comer na reunião. Essa talvez seja porque eu gosto de comer, na verdade, não tem muito a ver com reuniões. Mas se vocês quiserem, aí esse é o momento de ter um negocinho amendoim. Não, uma aula 7 da noite, na hora do jantar, só pra vocês, mas essa é uma hora, né? É foda. E a gente vai ficar 2 horas aqui, então tenha aí o que comer pra gente não transferir a irritadez aí pro momento que a gente tá. Água. E também. Pedir para vocês agora aproveitarem esse momento para se apresentarem aí no chat. Então, manda quem vocês são, de onde vocês são, no que vocês trabalham, como é que vocês, enfim, o que vocês quiserem contar. É muito bom para a gente conhecer também, entender quem a gente está alcançando, como é que a gente está cruzando. Na semana passada, na aula passada, a gente teve o prazer de contar aqui com gestoras públicas, secretárias, subsecretárias da mulher de cidades do nosso Brasilzão. A gente conversou com e acompanhou também mulheres que são professoras, que estão fazendo faculdade agora, enfim, mulheres de todos os estágios da vida, todas elas são muito importantes pra gente. Então, adoraríamos conhecer vocês, podem usar o chat para isso. E a partir daí vocês vão ver também, entender um pouco da nossa, qual que vai ser a dinâmica. Como é que vai funcionar? Vou pedir para vocês deixarem a câmera o tempo todo ligada sempre que possível. A gente vai tirar prints, muito importante para a prestação de contas. Então, vou pedir para vocês deixarem a câmera aberta quando possível. Ah, não posso, tô cansada, não tô me sentindo bem, minha criança tá puxando a minha cara. Tudo bem, pode fechar, não tem problema nenhum. Mas a gente vai pedir que quando vocês possam ou façam. Vou pedir também para vocês, para avisarem que a gente tem uma lista de presença. Essa lista de presença é muito importante porque é ela que valida quem esteve aqui ou não. A Nath vai mandar agora o link dessa lista de presença no começo, vocês podem preencher ela agora. Ah, mas a gente vai mandar ao longo da reunião essa lista várias vezes. Então, quem não assinou agora, vai poder assinar no fim, vai poder assinar no meio, não se preocupem, tá? Vai rolar. Mas não percam a lista de presença, por favor. E aí, só avisar vocês que a gente já tem também a nossa próxima aula marcada no dia 28 de maio. Então já anota aí, ó, 28 de maio, falta mais de um mês, 7 da noite. A gente vai falar com Thaís, uma psicóloga, sobre o tema super importante que é dentro da economia do cuidado, que é quem cuida de quem cuida. Falar sobre quem está acompanhando, né, essas mulheres que cuidam da nossa saúde mental, como é que isso tá, como é que isso bate na gente. E não só os profissionais de saúde mental, como as psicólogas, psiquiatras, mas também nós, mulheres que cuidam de outras pessoas, né? Porque se tem uma coisa que mulher faz é cuidar. É ser rede de apoio de uma da outra, dos seus companheiros, seus filhos, dos mais velhos da sua família, no seu trabalho, fazendo coisa a mais que você não precisaria fazer. Então, a mulher tá sempre cuidando, então a gente vai pensar um pouco de quem cuida, de quem cuida. Então, para encerrar, para vocês entenderem, depois dessa apresentação, vai chegar a digníssima, maravilhosa Marília, que vai dar a aula pra gente, Marília Moreira. Ela vai fazer a explanação dela e aí no fim, quando ela terminar, a gente volta para perguntas. Então, se vocês sentirem a pergunta vindo enquanto a Marília tá falando, pode mandar. Digita que eu, Nath e Luísa temos a missão de organizar as perguntas para ler para ela no fim. Então não precisa esperar um momento disso, pode mandar quando vier. No fim vocês vão ver que vai ter esse momento também. E aí talvez surjam outras perguntas. Aí eu vou lendo, se tudo der certo e a internet colaborar, talvez a gente consiga abrir o microfone para vocês fazerem a pergunta diretamente, tá bom? Então é isso, gente. Foi aqui por mim, Marília. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, Dríade. Prazer, gente. Muito prazer mesmo. Quando eu soube que tinham 200 pessoas inscritas, eu quase caio para trás. E aí as meninas me contaram: fique tranquila, porque tem.
um esvaziamento também, nem todo mundo aparece, mas ainda assim, 200 pessoas se interessaram por essa aula, por escutar, né, para aprender mais sobre comunicação numa perspectiva feminista, antirracista. Então, para mim é um motivo de honra, de alegria estar compartilhando esse espaço essa noite com vocês. Muito obrigada pela presença. Eu prometo fazer uma apresentação curta, eu falo demais, mas eu quero interagir com vocês, né? Então, eu tinha pensado em momentos de interação durante a minha fala, mas eu acho que é melhor seguir o script de a gente, nessa pergunta surgir, fazer no chat e ao final, o Dríade e a equipe aqui organizar essas perguntas para essa interação. Eu preparei uma apresentação, ela tem muitos slides, eu não sei se eu vou passar todos os slides. Também quero compartilhar com vocês, né, um vídeo para a gente pensar um pouco as questões que eu vou trazer aqui. É, então, sem spoilers das páginas seguintes, vou colocar aqui no modo apresentação. Já vi que algumas de vocês estão se apresentando, então vou me apresentar também. Eu sou Marília Moreira, sou uma mulher negra, falo daqui de Salvador, onde eu nasci, cresci e moro. Então, soteropolitana, sou ativista, sou jornalista, sou mestre em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, onde eu também me graduei. Atualmente, eu estou diretora institucional aqui no Instituto Asmina, divido essa direção, né, numa co-direção com a Helena Berto, que é uma fundadora das Minas. Eu não sou uma fundadora, mas estou aqui desde 2020. As Minas é uma organização sem fins lucrativos que atua na interseção entre comunicação e tecnologia para promover a equidade de gênero no Brasil. Em 2023, muito por conta da atuação nas Minas, né, eu me tornei uma liderança Rise Up no Brasil. A Rise Up é uma organização que dá suporte a mulheres líderes que estão atuando nessa pauta de gênero em todo o mundo, né? Um suporte muito voltado à formação de lideranças e também à atuação na incidência política. Então, aprendi a fazer advocacy também com esse suporte. Em 2024, eu passei a compor uma rede também global chamada Vital Voices Visionaries. Está até rolando agora um encontro presencial em Nova York dessa rede, que também é uma rede que conecta mulheres que estão trabalhando com as mais diferentes perspectivas, né, na sociedade civil, no setor público de todo mundo, assim. Tenho aprendido bastante também nesses lugares de relacionamento internacional, que é um desafio para mim. Eu sempre trago isso, né, que apesar de colocar aqui na bio, o inglês não é exatamente esse lugar fácil, não é um lugar fácil para muitas de nós, né, mulheres negras. Então, ocupar esse espaço é ao mesmo tempo inspirador e desafiador. Então, trago isso aqui porque não é para muito tempo o inglês, né, a língua estrangeira foi uma barreira para mim. Hoje eu vejo como uma ponte, mas ainda assim com os desafios. E eu tenho uma década de experiência, né, no jornalismo. Colaborei antes de trabalhar no terceiro setor com vários jornais aqui de Salvador, da iniciativa privada, né, cobrindo especialmente cultura e o que a gente chama de cidade, né, que é tudo que ocorre. Trabalhei no Ibaía, no Bahia Notícias e no Jornal Correio, mas acabei especializando minha cobertura muito para esse lugar da cultura mesmo, nos anos finais ali de redação. Deixa eu passar o próximo slide. Eu já vi que vocês se apresentaram, né, com esse convite de Dríade, mas eu tinha perguntado também, né, de onde vocês falam, quem são vocês, né, o que vocês fazem, queria conhecer um pouquinho. O pessoal já tinha compartilhado comigo, né, que tem gente aqui da comunicação, do marketing, do jornalismo, mas também advogadas, mas também ativistas, né? Então, tem um grupo bastante heterogêneo aqui que se conecta por esse interesse, mas que não necessariamente parte do mesmo lugar. Então, eu trouxe algumas coisas que podem ser óbvias para quem é da área de comunicação, outras, né, que são importantes serem relembradas. Eu acho que eu não trago nenhuma novidade exatamente, né? Mas eu acho que eu trago perspectivas aqui, lembretes amigos, porque eu acho que quando a gente está também no fazer jornalístico, no fazer da comunicação, muitas vezes a gente se vê enredado nas ondas, nas urgências, né? Sobretudo quem está pensando aí em redes sociais, quem está pensando essa comunicação mais em tempo real. Então, trago algumas provocações aqui, né? Até na perspectiva de cuidado que Dríade trouxe, para a gente lembrar que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa saber tudo e pautar tudo a todo tempo. Então, não acredito que seja novidade, mas se for novidade também, que seja bom, né? E que a gente consiga construir coisas a partir daí.
trazer um pouco das Minas, então, depois de falar um pouco sobre mim. As Minas é uma organização da sociedade civil, né? Uma organização sem fins lucrativos, que há 10 anos tem atuado nessa perspectiva de defesa das mulheres e das pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil. As Minas nasce de um sonho de jornalistas, né? É realmente uma organização que nasce desse desejo comunicacional e da recusa em aceitar a forma como o mundo, o jornalismo e o poder tratavam e seguem tratando as mulheres e as pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil, né? A gente acredita que informação é poder e que é possível superar a violência a partir de uma combinação estratégica de informação, de tecnologia e de dados. E aí, desde que a gente nasceu lá em 2015, a gente está vendo aí umas trends, né? 2016, 2026, parece ter muito tempo, mas foi ontem. A gente nasceu fruto de um financiamento coletivo, de pessoas que acreditavam nessa ideia, que também estavam incomodadas com a cobertura. Nessa época, feminicídio ainda era tratado pela mídia como crime passional. A gente ainda tinha as revistas ditas femininas, né? Em que ensinavam mulheres a satisfazer homens na cama. Então, a gente tinha esse tipo de cobertura. E de lá para cá, a gente tem sim, a gente acredita que tem sim, conseguido avançar em concretizar esse sonho de uma outra comunicação, de uma outra abordagem com perspectiva feminista, né? Então, a gente tem ajudado a revolucionar a cobertura de gênero no Brasil e temos criado também projetos que comprovadamente impactam diretamente a vida de milhares de mulheres e meninas. Eu vou contar um pouquinho desses projetos, porque eles estão na chave da comunicação, eu acho que eles são interessantes para a gente pensar também que fazer comunicação é um mundo de coisas, pode ser um mundo de coisas. Então, estou vendo aqui gente no chat falando: ah, estou inspirada a divulgar minha pesquisa, né? Aprender estratégias para divulgar minha pesquisa. Você pode fazer isso lançando o formato tradicional do relatório, pensando redes sociais, pensando um grupo, né, com outras pesquisadoras para tentar divulgar, fazer divulgação científica. Então, são muitas as formas, né? A gente tem pensado aqui aplicativo, inteligência artificial, além da revista digital, que é o canal pelo qual a gente é mais conhecida. Então, reforço aqui, né? As Minas nasce dessa crença, nasce desse sonho, nasce dessa confiança das pessoas no nosso trabalho. Então, também reforço que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente, aberta. Você pode doar pontualmente, você pode doar recorrentemente, tem uns valores de R$ 10 ao valor que você quiser e puder, né? Então, aí a página catarse.me/asmina, com algumas recompensas, né? O lenço verde lá dos direitos reprodutivos, né, da defesa ao aborto legal no Brasil. A gente tem também livros, camisas, enfim, muitas recompensas também para quem quiser apoiar. E aí eu trago um pouco do contexto, né? Se a gente nasceu em 2015, num Brasil que tinha essa perspectiva de comunicação, de cobertura, né, para falar com as mulheres, enquadrando as mulheres, a gente segue em 2026, com um contexto muito adverso, né? Pensando aí não só o jornalismo, mas pensando toda essa violência, todo esse conservadorismo que cresce. Que, inclusive, um erro de digitação, e peço desculpas por isso, mas uma extrema-direita que está em avanço, né? A gente tem visto, apesar da eleição de Lula, né, um Congresso, um Senado cada vez mais conservador e em franco avanço. A gente tem visto e acompanhado retrocessos legislativos muito significativos, né, para os direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIAPN+. A gente tem visto também ataques a jornalistas, a defensoras, a ativistas. Então, isso influi, né, diretamente no nosso trabalho, porque é isso, não estamos seguras para fazer aquilo que acreditamos e defendemos. E muitas vezes estamos, como o Driad falou, né, cuidando de outras pessoas, fazendo com que outras pessoas falem, vocalizem, verbalizem as violências que sofrem. Então, isso é muito, né, esse contexto é muito importante e afeta diretamente o nosso trabalho. A gente tem uma violência contra a mulher crescente também, né, com 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil, e isso mulheres assassinadas enquadradas no crime de feminicídio, mas se a gente for pensar as outras violências, né, os outros homicídios, essa taxa pode chegar a 10 mulheres assassinadas por dia no Brasil. A gente tem um estupro a cada 46 minutos no país. Isso registrado, né? Fora as subnotificações. Temos um cenário de desinformação e de censura digital, fake news, misoginia algorítmica, plataformas que silenciam vozes diferentes, né? E ano passado a gente viu o anúncio de Mark Zuckerberg, as mudanças no X,
e tudo mais, e de fato não existe mais moderação de conteúdo, páginas são derrubadas sem aviso, né, sem justificativa. Muitas pessoas que têm seus negócios nas redes, que têm seu trabalho nas redes, se veem sem essa fonte de trabalho acessível, né? A gente também tem esse acesso desigual à informação confiável. Então, os grandes jornais, eles estão bloqueando aí suas páginas, só acesso a quem paga o paywall, né? Quem paga a assinatura ali mensal. Então, esse acesso à informação confiável, ele realmente é muito desigual. A gente tem a mídia independente aqui, as Minas se enquadra nesse tipo de jornalismo, né, de estrutura organizacional, mas não é conhecida por uma grande maioria, não é uma mídia de massa, né, como a gente diz. Então, de fato, esse acesso é bastante desigual, o que também implica na desigualdade de acesso a direitos. A gente tem uma criminalização das lutas, né? Então, mulheres negras, pessoas LGBTQIAPN+, sendo perseguidas por sua atuação política, narrativas de ódio sendo amplificadas, né? Essa polarização que, inclusive, é retroalimentada pelas redes, e um ataque sistemático a direitos sexuais e reprodutivos, que, inclusive, é uma pauta que a extrema-direita está muito atenta para atacar, assim. Trago aqui também, né, um cenário que impacta muito a nossa atuação, que é a crise da filantropia no chamado Sul Global, né? Então, a gente tem financiamentos em retração, tem uma disputa desigual por recursos, e falando de uma organização sem fins lucrativos, isso não quer dizer que ela não precise ser financiada, que nós não precisemos ser remuneradas, né? Então, também essa mudança, né, na conjuntura global, pensando aí em guerras, pensando crise da filantropia, também afeta nosso trabalho por aqui. A gente tem enfrentado tudo isso, né, com muita coragem, ousadia. Eu acho que a gente cresce e nasce desse sonho que eu falei, né, e a gente segue nutrindo esse sonho. É muito fácil a gente se paralisar, né, por um cenário que parece muito difícil de desarmar, de incidir, mas a gente segue apostando na coletividade, apostando nesse sonho de que é possível transformar a realidade, né? E a gente tem enfrentado isso, né, com uma ação política, com conteúdo, com denúncias, com o código aberto, né? As meninas têm trabalhado com tecnologia, a gente reconhece que nosso surgimento está afincado na tecnologia, porque a gente surgiu como uma revista digital, não como uma revista física, né? Então a gente já nasce como um site e cada vez mais temos feito projetos, né, nessa chave entre comunicação e tecnologia. Então, o jornalismo independente e crítico, né? A gente atua com jornalismo investigativo, prezando por uma linguagem acessível. A gente investe em formatos diversos, né, em audiovisual, em redes, para difundir direitos, para gerar consciência crítica, furar bolhas, tentar dialogar com outros nichos, setores, pessoas, né, em vez de estar sempre. Ai, aqui tá, eu acho que escrevi errado. Faltou alguma coisa, mas a gente está sempre olhando isso com uma lente interseccional, né? Então, pensando que não é somente falar sobre mulheres, mas a gente precisa falar sobre mulheres, raça, território, idade, enfim, tudo isso compõe, né, as nossas diferentes mulheridades. Então, estamos aqui olhando para esse recorte, né, com esse recorte, com essa lente interseccional. A gente disputa a narrativa, a gente cuida de quem forma, então a gente tem um trabalho muito próximo, né, de formação de jornalistas, de segurança digital de jornalistas, de ativistas, e a gente transforma a tecnologia em ferramenta de libertação, né? Se os tech bros, né, os grandes criadores das redes sociais, né, mais comerciais. Eles estão pensando em lucro, em publicidade, em manter a gente ali 24 por horas conectadas. A gente está pensando em tecnologia para libertação. E a gente pensa essa tecnologia nessa chave cívica, né, sempre em construção com outras organizações sociais, sempre em construção com as pessoas que vão usar essas tecnologias, que são as usuárias finais da tecnologia. Eu vou contar de um dos projetos das minas, né? Que isso está muito posto, assim, e com uma perspectiva feminista, né? Então, a gente acredita na tecnologia como ferramenta de transformação e de reivindicação de direitos. A gente usa canais digitais, inteligência artificial e iniciativas com foco e cuidado, soberania e justiça. E aqui lista alguns desses projetos, né? O Penhas, a Quitéria, um chatbot chamado Isa. Na época ele ainda não tinha nome, mas agora a gente está batizando ele como Isa, que é um chatbot que vai informar mulheres sobre acesso ao direito ao aborto.
E a gente tem também algumas ações focadas em educação e comunicação no território, levando esses conteúdos, né, que estão muito no digital, para formações presenciais em diferentes territórios, com ações que unem informação, escuta e mobilização. Então, é essa forma de atuação das Minas, que eu compartilho, né, a partir de agora um pouco com vocês, alguns dos princípios, alguns dos olhares, né, que a gente tem preconizado na nossa cobertura. E aí eu trago isso aqui, porque quando a gente vê todo esse cenário, quando a gente vê uma organização que está fazendo tudo isso e parece muita coisa, e é muita coisa, talvez nós, né, enquanto pessoas físicas que estamos com o nosso projeto começando, que não temos muita inserção na comunicação, fiquemos nessa comparação, né? Achando que estamos fazendo pouco, que não precisa fazer mais, porque já tem gente fazendo. Então, não sei de onde cada uma parte aqui, mas quis trazer isso, né? Essa frase de Audre Lorde sobre cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação, é um ato de luta política, porque essas comparações elas são muito paralisantes muitas vezes, e colocam a gente num lugar muito ruim mesmo, né, de nos sentir pequena, sentir pouco, que está fazendo pouco. E se a gente precisar parar, se a gente não conseguir dar conta, é importante respeitar isso também, porque é isso, sem nós não há nada, assim, né? Então, autocuidado é ferramenta política. Essa foi uma campanha que inclusive, as meninas fez em 2022 para reforçar, né, essa necessidade de apoio recorrente. Vocês estão vendo aí o link do Catarse mais uma vez. Mas é para além disso, né, para sensibilizar a nossa audiência, né, as mulheres que estão na luta conosco, de que isso é realmente importante, que não é sobre rotina de skincare, de creminho, de não é sobre isso, né? É sobre entender como a gente pode se organizar para continuar na luta. E aí, eu trago também um pouco mais desses projetos que eu destrinchei, que todas vocês aqui, né? Depois eu vou deixar meu contato. Se vocês entenderem alguma interseção com o projeto, a atuação de vocês, podem me procurar. Vou trazer um pouquinho dos projetos que a gente tem em atividade hoje, porque aí a gente já começa a confabular aqui a entender para onde a gente pode caminhar, né? Então tem a revista Asmina, vocês podem acessar asmina.com.br, lá na barra mesmo de busca da internet, e vai ter reportagens, vai ter séries, colunas, a gente tem o Divã, que é um espaço onde mulheres fazem muitas vezes relatos anônimos, né, sobre situações que viveram, de violência, de descobertas, pode ser qualquer tema, né? Então, aqui quem gosta de escrever, que pensa em ter um texto publicado, né, pode pensar nesse espaço dentro do site da revista Asmina para compartilhar algo que queira, ler os textos que estão lá também. Tem muitos textos muito contundentes, assim, muito viscerais. Eu gosto muito dessa seção. A gente tem as colunistas fixas também, que tratam sobre temas como direitos reprodutivos, como tecnologia, que a gente está focando agora na cobertura sobre isso. Tem uma colunista indígena também, que fala sobre muitas pautas da população indígena. Então, é isso, tem diversas colunas lá, elas têm periodicidade quinzenal. E a gente tem uma presença forte em redes sociais, né? Pensando aí quais são os temas que a gente vai levar para as redes, que a gente quer gerar conversas, que a gente quer gerar conexão com outras organizações e outras pessoas. Daqui a pouco passo também um pouquinho pelas redes. A gente tem o Penhas, que é uma plataforma, um aplicativo, né, que provê informação, ajuda e assistência a mulheres em situação de violência. Hoje a gente tem mais de 16 mil usuários, chegamos esse mês a 17 mil usuários, porque estamos fazendo uma parceria com as defensorias públicas do país para divulgar essa ferramenta como um auxílio mesmo às mulheres que já são assistidas pela defensoria, porque ali ela tem uma ferramenta que é 24 horas, que tem outras mulheres na rede que podem prestar algum acolhimento, algum cuidado. A gente tem usado também essas formações presenciais que eu mencionei para formar multiplicadoras nesse acolhimento com perspectiva feminista. Então, o Penhas é uma plataforma gratuita, né? Que qualquer pessoa pode baixar e qualquer pessoa pode vir a ser rede de apoio de outra mulher, né? A gente tem o Monitora, que é um observatório de violência política de gênero online contra candidatas. A gente já faz esse projeto há 3 eleições ou 4 eleições. Esse ano, provavelmente, vamos atuar na eleição em outra chave, mas é um projeto em parceria com o Internet Lab e com o Núcleo. São duas organizações que têm esse monitoramento de redes bastante forte, né?
E a gente olhava para esses ataques, né, para como essa violência política de gênero acontecia nas redes contra candidatas, e essas informações originavam um relatório que foi usado por muitas candidaturas, por muitas parlamentares eleitas, por organizações sociais, pela mídia, né, para divulgar e para fazer da violência política de gênero hoje uma pauta que é fundamental, né? O TSE tem discutido responsabilização, e criminalização, né, de pessoas que cometem violência política de gênero, e acredito que a gente também tenha contribuído com esse projeto para fazer avançar esse entendimento, né, sobre o próprio funcionamento da violência política de gênero. E a gente segue monitorando o legislativo, a gente acha muito importante. Se a gente está falando sobre direitos, monitorar o que está acontecendo no Congresso é fundamental. A gente tem um projeto chamado Elas no Congresso, que é exatamente para entender como senadores, deputados têm atuado na pauta de gênero, né? Avançando ou retrocedendo esses direitos. Então, a gente faz um monitoramento semanal que dá origem a uma newsletter que é gratuita, né? Qualquer pessoa aqui pode acessar o site da revista Asmina, pedir para inscrever e receber toda segunda-feira esse resumo e esse monitoramento, né, que a gente faz do Congresso. E a gente agora está com um desenvolvimento desse projeto, né, que é uma IA feminista chamada Quitéria, inspirada também em uma heroína da independência da Bahia. E a Quitéria está olhando, né, a partir desse aprendizado de 5 anos de projeto, olhando de forma automatizada para esses projetos, com alguns inputs, né, que nossa equipe tem interpretado, que tem colocado ali no sistema, para que a gente agilize, né, no ano de corrida eleitoral, em que muitos projetos são feitos assim, por serem feitos, né, e às vezes passam, a gente agilize esse monitoramento e consiga dar respostas mais rápidas enquanto sociedade civil, né? Então, esses são os projetos que a gente tem feito numa perspectiva muito em resposta àquele contexto tenebroso que eu compartilhei com vocês. Só o próximo slide. Eu queria trazer um pouco da experiência também que a gente teve, e aí já entrando talvez em ferramentas, em formas de fazer, que a gente teve em 2025, quando a gente ajudou a construir a Marcha das Mulheres Negras, em parceria com muitas organizações, com muitas pessoas, né? Então, em 2025, a gente participou da marcha, a marcha aconteceu no dia 25 de novembro, do ano passado, de 2025, lá em Brasília. Dríade estava lá, conheci ela pessoalmente nessa ocasião, inclusive, na Casa das Mulheres Negras Decidem, uma organização que eu admiro muitíssimo. Inclusive, vou até colocar aqui para vocês, vi que a Mídia Ninja está nesse projeto chamado Mensageiras Confiáveis. É uma cartilha feita para comunicadoras, sobretudo para comunicadoras que estão olhando a cobertura política, né? E é um guia para a cobertura do projeto político de mulheres negras. Então, aqui elas trazem diversos informativos e mídias negras muito antigas, né? Da época da ditadura, de antes. É, E depois trazem iniciativas mais recentes também. A revista Afirmativa, aqui na Bahia, trazem blogueiras negras, né, de lá de Recife, da Larissa Santiago. Então, trazem muitos exemplos de como esse projeto político de mulheres negras pode ser coberto. Inclusive, Mulheres Negras Decidem, em parceria com Mídia Ninja, com Nós Mulheres da Periferia, com Gênero e Número, que são organizações também muito parceiras das Minas, estão fazendo ciclos de formação a partir desse trabalho, que eu acho que vai correr algumas cidades aí de forma gratuita. No final, quando a gente estiver interagindo, eu compartilho os links aqui para quem se interessar. Então, a gente ajudou a construir a Marcha das Mulheres Negras, que foi esse momento muito potente no ano passado. E aí, uma das formas de fazer comunicação, né, entendendo os desafios que todas nós temos enquanto organizações de sociedade civil, foi se juntar, foi entender quem são as organizações que estarão na marcha, ou que querem ir para a marcha. Vamos pensar um projeto juntas, vamos pensar como captar recursos para isso. E aí, as Minas se reuniu com Nós Mulheres da Periferia, com Gênero e Número, com Alma Preta e com o Instituto Mídia Étnica, pensou um projeto e a gente conseguiu levar nossas equipes para fazer cobertura, tanto durante a marcha quanto pré-marcha. A gente fez esse especial chamado Juntas pelo Bem Viver, que segue ainda tendo publicações, porque o projeto das mulheres negras, ele não parou no dia 25 de novembro com a marcha, ele segue, e a gente está fazendo essa cobertura, né, escutando muitas mulheres
eu acho que vocês podem visitar, né, tanto os sites das organizações que eu mencionei, Alma Preta, Gênero e Número, Nós Mulheres da Periferia, todas elas também têm uma página especial para essa cobertura. Mas nas Minas, vocês podem ir lá no menu principal, tem séries, e aí vocês clicam em Juntas pelo Bem Viver, que tem essas reportagens, eu acho elas muito elucidativas de como a gente pode fazer uma cobertura em que, de fato, as mulheres negras são protagonistas, né? Elas são protagonistas do enquadramento da matéria, elas são protagonistas por serem escutadas também, né? Por serem as vozes principais. Então, temos muitas entrevistas aqui com Rosane Borges, com Andressa Oliveira, com Sil Bahia, do Olab, enfim, mulheres que têm muito para dizer aqui e que dão para a gente também muitos enfoques de cobertura, né? Na mídia tradicional, na mídia independente. Eu falo aqui de mulheres negras e reforço isso porque a gente está numa violência que é racista, cis, hétero, patriarcal, né? Então, precisamos falar como nós, enquanto jornalistas negras, também tivemos poucos espaços, né, para fazer as pautas que queríamos. Como eu falei para vocês, eu estava no jornalismo tradicional, no jornalismo, na iniciativa privada, e por muitas vezes vi enquadramentos que eu gostaria de fazer sendo barrados porque não eram importantes, tinham outros interesses, né, na organização. Fui para a área de cultura, que tinha alguma capilaridade maior, assim, consegui fazer as pautas que eu queria, com os enquadramentos que eu queria, mas em cidade, por exemplo, em política, muitas vezes é muito difícil a gente pautar essas coisas, né, inclusive enquanto comunicadoras negras, né. Então, enfrentar essa violência que está enraizada em um conjunto complexo, né, de crenças da nossa sociedade, patriarcais, sexistas, racistas, de poder, de controle, é muito importante, porque tudo isso continua a criar um ambiente social no qual a violência de gênero, a violência racial, ainda são generalizadas, normalizadas. Então, trago isso que eu não acho que é um recorte, né? Para mim, é um fundamento de olhar para como essa comunicação feminista e antirracista deve acontecer, porque a gente está nesse contexto de Brasil, que há menos de 150 anos deixou de ser um país escravocrata. E o legado disso, né, está posto. Então, a Marcha das Mulheres Negras, ela trouxe esse clamor, né, sobre reparação e bem viver, justamente porque precisamos olhar para isso, né? Ainda temos a sociedade que precisa ser reparada e pensar mecanismos, né, para essa reparação. Trago dados que talvez sejam de conhecimento de muitas aqui, mas nunca é demais reforçar, né, que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, segundo o mapa da violência. Em 2023, a ONU registrou 140 assassinatos de mulheres e meninas por dia em todo o mundo, e somente no Brasil foram 1.467 feminicídios naquele ano, o que dá essa média de 4 feminicídios por dia. A gente tem 92% das agressões contra mulheres no Brasil ocorrendo diante de testemunhas, né? Então, são crimes públicos, são crimes que são presenciados por outras pessoas. E muitos desses crimes, né, quando terminam em feminicídio, eles acontecem, inclusive, em ambiente doméstico. Então, o lar não é um ambiente seguro para todas as mulheres. A gente viu isso também na pandemia, né? E o legado da pandemia também está aí. E a gente tem 57% das violências acontecendo em casa e cometidas, em sua maior parte, por companheiros ou ex-companheiros. Então, esses não são quaisquer dados, né, para a gente pensar cobertura de segurança e cobertura de direitos das mulheres no Brasil. Acho que eu vou trazer um estudo de caso aqui, um vídeo para a gente pensar um pouco isso, né, como é que é essa cobertura na imprensa e tal, e provavelmente vocês vão ter muita coisa a falar a partir desse vídeo, mas não vou abrir o microfone, como falei. Quero que vocês interajam no chat, a gente conversa ao final, tá? Mas para refletir, né? Vou passar o vídeo já. Mas a gente tem esse pacto da branquitude, né, na imprensa, na sociedade. Então, a mídia hegemônica continua perpetuando estereótipos. Se a gente fala de mulher negra, né? É a mulher negra sofredora, ou é a mulher periférica perigosa, né? Criminosa. Então, quais são também os temas que são mais presentes nesse noticiário, né? A gente precisa se perguntar, porque algumas coisas estão sendo retratadas, outras não. Por que estão sendo retratadas assim e não de outro jeito, né? A gente tem silenciamentos e enquadramentos, né? No jargão da comunicação jornalística, enquadramento é exatamente esse viés que você decide contar uma história, né? Então, o que é destacado? O que fica de fora? O que fica implícito quando você trata um assunto de um jeito e não de outro, né? E por isso a importância muito
fundamental da leitura crítica da mídia, né? Pensar, né, a que interesses esses veículos servem, né? Inclusive nós mesmos, sociedade civil, né? O que é que a gente está, quem está financiando a gente, né? As minas, vez ou outra, é atacada por isso, né? Eu acho que o terceiro setor, a sociedade civil, está muito nesse fronte, principalmente em ano eleitoral, vão tentar, né, pegar informações sobre nossos financiamentos para atacar a quem a gente serve. As minas não têm nenhuma relação de entrega com os nossos financiadores nesse lugar, né, de pautar o que a gente cobre, mas é importante se perguntar, né, para as minas, para qualquer organização, né, quem financia, a que interesse serve esse veículo, a quem interessa ou não essa notícia. Então, deixo esse convite para a leitura crítica da mídia aqui para vocês, né? E a gente vai fazer essa leitura crítica agora juntas. Eu vou passar esse vídeo, é um vídeo do RJTV, um jornal, né, da mídia hegemônica da Globo do Rio de Janeiro. É uma matéria velha, vamos dizer, né? 10 anos, tem exatamente o tempo de existência das minas. Mas é uma matéria que eu acredito, vocês vão ver e podem interagir no chat também, não tenha mudado muito de lá para cá. A gente poderia ver essa matéria hoje no jornal, e eu acredito nisso, mas vocês podem pensar diferente. Então, eu vou compartilhar com vocês, vocês contam aí para mim o que é que vocês pensam desse enquadramento, dessa notícia, e a gente conversa mais à frente. Deixa eu só carregar. Vocês conseguem ver a tela do vídeo? Sim. Vocês estão vendo que está girando aqui. Deixa eu ver. Agora, olha essa história. Em Barra Mansa, duas crianças foram encontradas abandonadas fora de casa. Nós vamos ao nosso estúdio de Volta Redonda para saber mais aí sobre esse caso lamentável, Renata. Sim. A gente não tá conseguindo ouvir, Marília. Talvez você queira voltar um pouco. Deixa eu aumentar aqui, então. Obrigada. Nada. Vou voltar tudo. Acho que ainda não. Você quer mandar o link Não? pra gente que a gente toca? A Nathalie pode pôr pra tocar? Pode ser. Agora a gente testou antes, né? Então, Pois é, estranho. Coisas que acontecem durante. O Zoom adora fazer isso com a gente. Adora uma palhaçadinha. Pode jogar mandando para vocês no no WhatsApp. Zoom mesmo. Pode jogar, não precisa abrir, não. Pode jogar aqui no chat do Zoom mesmo. Ah, Que pode? Tudo bem. pode. É esse vídeo, gente. Vê se você consegue, Nath. Agora, olha essa história. Em Barra Mansa, duas crianças foram encontradas abandonadas dentro de casa. Nós vamos ao nosso estúdio em Volta Redonda com a Renata Loures para saber mais aí sobre esse caso lamentável. Renata? Priscila, os vizinhos contaram que a mãe teria deixado os dois filhos sozinhos, trancados dentro de casa. A mulher foi presa em flagrante e vai responder processo por abandono de incapaz. As marcas ainda estão na porta, que foi arrombada. O caso comoveu a todos, mas essa vizinha, que ajudou a retirar as duas crianças da casa e não quis ser identificada, disse que não foi a primeira vez que a mãe deixou os filhos sozinhos. Aí quando foi ontem, nós ficamos assim, observando que ela saiu pela manhã, deixou as crianças sozinhas, e que essa criança estava muito magrinha, essa criança não vem desenvolvendo nada, nós estava percebendo isso tudo aqui. Segundo os depoimentos, a dona de casa saiu no início da manhã e deixou os dois filhos trancados. A casa fica no segundo andar, tem apenas um basculante na frente e uma janela lateral. A filha mais nova, de 3 anos, é deficiente visual. E o mais velho, de 8, tem diabetes. Os dois ficaram até o fim da tarde, sozinhos. E o garoto chegou a ligar o fogão para tentar preparar uma refeição para eles. Segundo o delegado da Polícia Civil, parentes dos menores perceberam que algo estava errado e fizeram a denúncia. Diante desses fatos, a Polícia Militar compareceu ao local, arrombou a porta e lá constatou realmente uma criança, uma menina de 3 anos com deficiente visual e outra criança de 8 anos, também com problemas de saúde. As duas estavam sozinhas em casa e diante desse quadro,
A mãe dessas crianças ela foi localizada posteriormente e recebeu voz de prisão pelo abandono dos incapazes. A mãe foi encontrada cerca de 1 hora depois e presa em flagrante por abandono de incapazes. Segundo a Polícia Civil, o caso poderia ter sido bem pior, já que se um acidente acontece, as crianças não teriam como sair. A mãe pode até perder a guarda dos filhos. Tem uma pena privativa de 3 anos, a pena máxima. Ela responde sim como agravante por conta de serem filhos, né, descendentes dela. Isso é um caso de aumento de pena dentro desse crime de abandono de incapaz. Um acompanhamento por parte do Conselho Tutelar, da Vara de Infância e Juventude também. E diante do quadro que vai se apresentar nos próximos dias, pode ser que ela perca assim a guarda dos filhos. É isso. Perguntas que ficam, inclusive a pergunta que eu fiz, né, sobre se essa poderia ser uma matéria de hoje, que tem 10 anos, e me parece que pouca coisa mudou nessa perspectiva. Mas, pelo menos, o nosso letramento aqui, né, acredito que desse grupo que está interessado em pensar a comunicação feminista, ele está em dia. Então, vamos conversar um pouco sobre como essa matéria poderia ter sido, né, o que poderia ter trazido, para pensar uma perspectiva de garantia de direitos, né, que é sobre isso, né, não é sobre criminalizar, mais uma vez, uma mulher, mas quais foram os direitos que foram negados, né, a essa família para que chegasse a essa situação. Então, a gente conversa daqui a pouco. Fiquem aí com essa deixa. E eu vou trazer um pouco dos princípios, né, da comunicação feminista e antirracista. E a partir desses princípios, certamente, né, a gente consegue também olhar essa reportagem assim retrospectivamente. Vou compartilhar novamente minha tela e vão falando aí no chat sobre o que vocês sentiram ao ver essa reportagem, porque com certeza a gente vai conseguir conversar bastante. Deixa eu botar em modo de apresentação. Então é isso, né? Não é apenas publicar matérias ou pensando aí em redes sociais, quem está querendo comunicar mais através das redes, né? Fazer posts, entender o melhor horário de postagem, o melhor formato, qual é a trend, né? É disputar hegemonia e garantir a sobrevivência das nossas narrativas enquanto mulheres, né? Então, a comunicação é uma ferramenta de disputa de narrativa, de proteção e de transformação social. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, né? E mulheres, sobretudo negras também, como eu estava trazendo, elas precisam ocupar esse espaço com estratégia, com segurança e com potência. Então, aqui, eu vou trazer muito na perspectiva de cobertura, pensando aí um lugar mais do jornalismo, né? Mas vale para qualquer coisa, assim, né? Para qualquer denúncia, qualquer vi aqui no chat, né, alguém falando que tem uma página que quer sensibilizar e conscientizar mais mulheres, né, sobre esse lugar da luta política, né? Então é isso, um post que você vai fazer, é importante que você tenha isso em perspectiva, né? Então, do que você está falando, né? Contextualize o episódio. Quando a gente pensa nessa matéria que a gente acabou de ver, o que é que ela está falando, né? Ela está falando de um crime, basicamente. Mas é sobre isso que a gente quer falar, se a gente quiser fazer uma comunicação feminista, se a gente quiser fazer uma comunicação que sensibilize acerca dos direitos, da violência de gênero. Então, contextualizar o episódio, né, entender sobre o que se está falando é importante. Nomear corretamente os acontecimentos, né? Os acontecimentos também, e os definir. Então, ali na reportagem trazia muita questão de cárcere privado, né? É sobre isso, é essa a violência que está acontecendo ali. Então, muitas vezes a gente vê também violência sexual contra meninas não ser definida, né, enquanto estupro, né? Então, o nome correto às violências, aos acontecimentos, né, ele é muito importante para a gente entender, né, o que é que a gente vai pleitear, o que é que a gente está falando, né? Não fazer descrições desnecessárias, né? Então, ali na reportagem mesmo tinha um momento que era muito de julgamento, quase assim, né? Falava sobre o agravamento do crime no lugar de poderia ter acontecido coisa pior. É sobre isso, né? Então, não fazer descrições desnecessárias para qualquer cobertura é muito importante, porque a gente tem um fato acontecendo, a gente tem uma situação que precisa ser cuidada, e muitas vezes, até na fala de fontes, né, que traz, a vizinha falando, não necessariamente acrescenta
ao que se quer noticiar, né? Apontar as falhas do Estado. Então é isso, não é sobre a mulher que deixou as duas crianças sozinhas, crianças em situação de vulnerabilidade, mas também sobre como o Estado falhou em proteger essa família, essa mulher que provavelmente pode ter saído, inclusive, para buscar dinheiro, né, para a família, enfim, toda uma vizinhança ali também que poderia acionar, que poderia denunciar, né, porque fala que já acompanhava a situação há algum tempo, mas não necessariamente acionou um conselho tutelar. Então, inclusive, quais são esses instrumentos, né, e órgãos que faltaram nessa notícia, né, nesse caso. Formar os caminhos de denúncia e de acolhimento, né? Então, quando a gente está falando de garantias de direitos e de violência, a gente costuma reforçar esse lugar da denúncia, mas a gente sabe o quanto é difícil, por isso também um grande número de subnotificações, né? Então, pensar numa perspectiva feminista também, em prover um serviço de acolhimento, né? Como a gente pode encaminhar isso nas nossas postagens, nas nossas reportagens, é muito importante, né? Não usar imagens que reforcem estereótipos. Na matéria, em texto dessa mesma reportagem, que está no site do G1, a gente tem uma foto de um policial segurando a criança. A criança, o rosto dela não aparece, mas ela está nos braços de um policial e tem uma foto, né, de uma criança. Então, quantas vezes a gente fala sobre o uso de imagens de menores de idade, né? Então, não usar imagens que reforcem estereótipos ou mesmo que violem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E o Código de Ética Jornalístico, né? E, por favor, né, não recorram a títulos e chamadas caça-clique, que muitas vezes são títulos reducionistas. Eles, de fato, chamam atenção, de fato, eles atraem mais cliques, mas muitas vezes eles distorcem o que está querendo ser dito, né? Então as pessoas clicam porque não entenderam muito bem. E muitas vezes está ali, reforçando estereótipo, dando informação pela metade, trazendo entendimento diverso, né? O que você quer passar. Então isso é muito comum. Eu venho de, como eu falei, né? Da iniciativa privada e dos jornais tradicionais, isso é muito comum. Às vezes alegam pelo tamanho do destaque ali na home do site, então se encurta. Mas muitas vezes é só por essa lógica mesmo, né? De o que vai dar mais audiência, né? O que vai trazer mais números de visualizações para os sites, ou mais tempo, né, de audiência na TV. Aqui eu trago algumas reportagens que a gente fez nas minas. Tá dizendo que minha conexão tá instável. Não sei se está travando para vocês, mas apareceu esse recado aqui. Mas a gente faz, né? Constantemente, regularmente coberturas, e a gente parte dessa ideia que eu falei, né, de interseccionalidade. Então é isso, não existe uma categoria universal de mulher. A gente está falando de uma mulher negra do Nordeste do Brasil, de idade X, né? A gente geralmente faz reportagens muito pensando esses diversos cruzamentos. E para gente que cobre sempre, né, feminicídios, não uma perspectiva de dia a dia tá contando mais um caso, né? A gente faz investigações, a gente ficou muito sensibilizada por um caso que aconteceu aqui em Salvador, cujo julgamento está sendo. Salvador não, foi em Cachoeira, né? Foi no Recôncavo da Bahia, mas cujo julgamento, inclusive, está sendo bastante adiado, né? A família segue há mais de um ano em busca desse julgamento, mas um julgamento de um feminicídio, né? De uma estudante da UFRB que foi morta por seu ex-companheiro. E aí ela era uma mulher quilombola e tinha mais dificuldades no acesso à proteção prevista, né, dentro da Lei Maria da Penha. Como mulheres indígenas, né, sofrem, têm outras dificuldades, mas as mulheres quilombolas, elas enfrentam uma escalada de feminicídios, a gente tinha esses dados, né, e as comunidades costumam ficar sem proteção, porque estão concentradas em áreas rurais mais distantes dos equipamentos públicos, né, com pouca infraestrutura e acesso reduzido a esses serviços. Então, a gente foi olhar para essa realidade, né, escutando mulheres quilombolas de diferentes regiões, entendendo quais são os entraves, né, nessa violência que já está posta muitas vezes nas comunidades, nessa escalada de feminicídios. Pensando também questão de interseccionalidade, essa reportagem sobre as terapias, né?
terapia sem recorte racial afeta a saúde das mulheres negras, é que muitas vezes costuma ser até uma, que a gente chama de revitimização, né? Então, a mulher vai buscar um tratamento, muitas vezes uma mulher em situação de violência, a quem é recomendada uma terapia, e lá tem outros gatilhos, porque não se olha a dimensão racial. Então, falar sobre isso é importante porque sensibiliza e conscientiza muitas mulheres que às vezes estão passando por essas violências e não conseguem entender, né? A gente vê nas minas, nesses 10 anos de atuação, que muitas vezes são nossas reportagens que pela primeira vez, né, conversam com as leitoras a ponto de elas dizerem, me reconheci nisso. Eu estava passando por isso e não sabia nomear. Então, dar o nome, né, às vivências das mulheres nas suas diversidades, né, das pessoas LGBTQIA+, é muito importante. E é papel do jornalismo, né, na informação como um direito também fazer isso. Então, tem muitas reportagens, vocês podem olhar também nosso site à luz desses princípios e outros sites, né, tanto focados em cobertura de gênero quanto não, né, porque eu acho que esses são princípios que valem para qualquer cobertura que preze, né, esse cuidado com os direitos humanos, mas a gente vê pouco por aí, né? A gente viu, não viu agora nessa reportagem que eu compartilhei. Ter sempre a comunidade como interlocutora, então é isso, não é sobre objetos de estudo, né? Eu vou buscar essas fontes, essas pessoas como algo distante, não. Essas pessoas são as pessoas do nosso convívio, são as pessoas que compõem a sociedade, então elas precisam estar nessa interlocução, né? Elas são protagonistas, são interlocutoras das reportagens. Então a gente fez isso muito claramente aqui nessa reportagem que falava sobre uma ordem de despejo da Prefeitura de São Paulo, né? Nessa comunidade Cajamar, a prefeitura não dava solução, elas foram afetadas pela ordem de despejo, a gente foi escutá-las, né? Foi viver essa realidade. A repórter passou alguns dias na comunidade, trazendo a perspectiva das mulheres, que inclusive, nesse espaço que eu contei que as minas têm no site, né, no Divã, uma delas escreveu um texto para a gente também, contando em primeira pessoa como foi essa situação de despejo, né? E aí eu falo, né, de reportagens, mas também citei para vocês que a gente tem diversas tecnologias. A gente tem o Penhas, que é um aplicativo que está no ar aí desde 2019 e que está completando aí 6 aninhos, eu acho. É uma ferramenta que está a propósito, né, está com o objetivo de fazer enfrentamento à violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, e que a gente entendeu que era uma forma de chegar a mulheres, né, dando acolhimento, ferramentas de pedido de ajuda e informação, que não é só pela reportagem, né? Nem todas as mulheres têm esse letramento, né? Conseguem ler um texto longo, por mais acessível que a gente queira fazer, a gente sabe as limitações do texto escrito, né? Então a gente vai para o audiovisual, a gente vai para outros recursos, e o aplicativo tem suas limitações também, mas a gente já entendeu como é uma ferramenta poderosa hoje. Porque é isso, todo mundo tem um smartphone, nem todo mundo tem smartphone com uma capacidade de baixar um aplicativo e manter esse aplicativo por muito tempo. Mas a pessoa que está em situação de violência, que conhece o Penhas, ela vai navegar ali por um tempo, ela vai ver as histórias de outras mulheres, ela vai ver as nossas reportagens e pílulas, né, mais concisas, a nossa equipe dando essas informações à medida também que elas procuram o chat privado com a equipe. E a gente entende essa como uma ferramenta poderosa de sensibilização, de informação, né? Então, o Penhas, como eu disse, é uma ferramenta gratuita, é voltado para mulheres em situação de violência, mas qualquer pessoa pode baixar. Então, se você sente que tem essa possibilidade de acolher, né, de instruir alguma mulher, de indicar algum serviço público, a gente também estimula que baixem, né? Então, faço esse convite aqui para vocês baixarem, conhecerem. Mas surgiu muito dessa provocação nossa, assim, né? O site e a forma como a gente aprendeu a fazer jornalismo, né? A reportagem, o textão, ele não dá conta necessariamente. Então, vamos pensar novas formas de comunicar. E aí, o aplicativo veio muito inspirado, inclusive, nos grupos de Facebook, né? Que tinham à época comunidades ali restritas, mas a gente sabe o quanto também estamos vulneráveis, o quanto amanhã a rede social pode não mais existir. Então, pensamos, né, nesse aplicativo, que é uma iniciativa totalmente independente, realmente, das minas, né, feito com muita consulta, com essa perspectiva, né, da comunidade enquanto interlocutor. Então, escutamos muitas mulheres em situações de violências para pensar, né, que um botão
para a polícia ele pode funcionar, mas ele não funciona em toda situação. Nem toda mulher quer acionar a polícia em uma situação de violência, por mais que a gente reforce que é importante denunciar, né? Muitas vezes elas querem contar com alguma pessoa conhecida. Então a gente tem um alerta de guardião, que foi uma funcionalidade criada a partir desse entendimento. A pessoa vai cadastrar previamente 5 pessoas, 5 números de telefone da sua confiança. E no momento de perigo, quando ela acionar o botão de pânico, esse alerta não vai para a polícia, mas vai para as pessoas da confiança dela, previamente cadastradas no aplicativo, que recebem um SMS. A gente está querendo mudar isso agora para um WhatsApp, mas uma mensagem com um alerta de geolocalização dizendo: estou em perigo, esse é meu endereço, né? Então, ela pode estar em casa, pode estar em outro lugar. A gente entendeu que essa era uma notificação importante. É muito um aprendizado a partir dessa interlocução com as pessoas usuárias, né? Então, é isso. A comunicação ela pode ganhar diferentes formas. A gente está falando aqui de redes sociais, né? De texto, mas acredito que vocês têm muitas ideias, né? O Penhas mesmo recebe muitos relatos de mulheres em situação de violência que falam: "Eu sempre quis criar algo assim." Então é isso, não é uma ideia original, única das minas, né? Essa ideia já está na cabeça de muitas de nós. Às vezes não temos recursos, não sabemos como fazer, mas também estou aqui para trocar ideias, né, nesse lugar de captação, de como viabilizar um projeto. Então, mais tarde, quando eu deixar meu contato aqui, podem entrar em contato. Então, através do aplicativo Penhas, a gente dá esse apoio, né, a mulheres de todo o Brasil. A gente tem feito um projeto de incidência para divulgar o aplicativo, né, em interlocução com as defensorias públicas, tentando entender também as necessidades da defensoria que atende, né, a mulheres, sobretudo de baixa renda, de muitos lugares do Brasil. Na defensoria tem uma capilaridade para além dos grandes centros urbanos. Então, a gente tem crescido essa rede, o que também traz desafios, né? Como comunicar. Por exemplo, uma das ferramentas é o manual de fuga. Na pandemia, a gente entendeu, que a gente já sabia, né? O lar não é um espaço seguro para todas as mulheres. A gente fala fica em casa, mas muitas vezes é em casa que elas vão ser mortas. Então, a gente entendeu que muitas mulheres estavam ali numa situação de vulnerabilidade ainda maior durante a pandemia, e elas precisavam de instruções básicas para entender o que fazer numa situação de violência. Se meu companheiro, né, me encurrala na cozinha, o que é que eu faço? Eu devo evitar, inclusive, ir para um lugar em que eu possa ficar presa, né? Mas se eu quero sair de casa, quais são os documentos? O que é que eu preciso ver, né? Se eu tenho filhos. Então a gente foi começando a acumular esse aprendizado, inclusive dos atendimentos, porque a gente faz atendimentos diretos a vítimas, e a entender como disponibilizar ele no aplicativo através de uma funcionalidade que as mulheres pudessem não ler uma reportagem, mas talvez fazer um checklist mesmo, assim, ó, já tenho isso, não tenho isso aqui não serve para mim. Então a gente pensou o que a gente chama de uma árvore de decisão, né? Com 5 blocos, né? Um bloco de segurança pessoal, de filhos ou outros dependentes, de bens e renda, de documentos. E elas respondem a um checklist mesmo, assim, ó, tenho, moro com esse agressor, estou na mesma casa, tenho para onde ir ou não tenho. E aí, a partir das respostas, né, a gente personaliza um plano de fuga, que a gente também diz, não é uma ferramenta de uma emergência, né, realmente para você pensar como sair de casa, entender o que é que você precisa cuidar, né, por exemplo. Às vezes as mulheres estão em tratamento psiquiátrico, tem que ter uma receita, né, do tratamento psiquiátrico que ela está fazendo à mão, porque se ela for para outro lugar, ela vai precisar dar continuidade ao tratamento. Mas muitas vezes, numa situação de violência, não se pensa nisso, né? Sai de casa de qualquer jeito, porque não tem muitas vezes para onde correr mesmo. Mas se ela já está pensando nisso, em alguma medida, já está conversando com pessoas que possam dar abrigo, né? Ou vendo esses equipamentos públicos, a gente ali também faz essa conferência com elas, né? Numa ferramenta que é automatizada, que segue um pouco essa lógica, né? Então, enfim, tem muitas coisas aí no Penhas, melhorias, inclusive, que a gente quer fazer, mas que não tem dinheiro para fazer. Mas, assim como esse projeto, né, tem a Quitéria, tem tantos outros, eu trouxe ele só para mostrar nessa perspectiva da comunicação como essa comunidade como interlocutora, como uma perspectiva de acolhimento e uma perspectiva feminista, ela pode fazer uma comunicação totalmente diferente, né, do que a gente está acostumada a ver no noticiário. Então, vamos fomentar isso, assim. Nas minas também a gente não usa, né, nem nos nossos projetos, nem no nosso jornalismo, arroba ou X, né, para colocar linguagem neutra. Então, a gente entende que tem pessoas com deficiência visual, né, que não compreendem essas palavras porque usam leitores automáticos. Então, a gente também está muito cuidadosa quanto a isso.
Então a gente sempre usa uma linguagem sem gênero, tenta adotar isso, né? Todas as pessoas, aqui eu estou falando com a audiência majoritariamente feminina, então estou me referindo ao feminino, mas nas nossas reportagens, nos nossos conteúdos, newsletters, a gente tenta usar essa linguagem neutra, por mais que entenda que a nossa audiência é majoritariamente feminina, mas a gente também está tentando falar, né, com uma audiência LGBTQIAPN+, então para a gente é importante. É importante, sobretudo, respeitar a autoidentificação de gênero, de raça e de orientação sexual, né? Então, como é que a pessoa quer ser apresentada, como é que sua fonte quer ser apresentada. É isso. Sempre perguntar os pronomes, sempre perguntar o nome, né? Como quer ser identificado na matéria. E em caso de dúvida, a gente sempre prefere perguntar e usar o nome que a pessoa, o nome e o pronome que a pessoa prefere. A gente também tem essa perspectiva de checagem de fatos. Para a gente é muito importante a escuta. A gente vai ouvir o que as fontes estão dizendo, as mais diversas fontes, mas a validação dos depoimentos das pessoas entrevistadas, ela não significa uma dispensa da checagem dos dados, né? Então, é importante verificar documentos disponíveis, documentos auxiliares, né? E os cuidados com os dados sensíveis também, né? Que inclui tanto não contar detalhes que espetacularizem a história, quanto garantir, né, que os números, as informações repassadas não exponham a pessoa a risco. Então, muitas vezes nas nossas reportagens, a gente pergunta assim, quer coloque sua arroba, algumas pessoas querem, sim, essa visibilidade e tal. Mas é isso, às vezes você está falando de uma coisa que pode ir de encontro à própria proteção da pessoa. Não, às vezes você está denunciando uma violência, então você tem que entender muito bem como você vai identificar, se você vai fazer essa marcação, inclusive atentar a pessoa, né, que tudo bem, ela está muito disposta a fazer essa denúncia e a trazer esse depoimento, mas talvez não seja interessante, né, para a perspectiva de proteção e o jornalismo garante o sigilo da fonte, né, essa divulgação do nome, enfim, né. Eu lembro de um Givan também, um espaço na nossa coluna, em que uma mulher que é órfã é vítima é órfã do feminicídio, né? Depois de anos, ela escreve uma carta para o pai, assim, né? Endereçada ao pai, coloca o nome dele, e coloca o próprio nome, coloca o nome da mãe. E ela disse que queria publicar esse texto nas Minas. A gente ficou se perguntando, até consultou advogado e tal. Mas é isso, né? O caso de Jotá já estava julgado, e ela fez uma carta anos depois. E a gente publicou, assim, mas nem sempre. E eu acho que também é a responsabilidade do veículo, né? A responsabilidade da plataforma que está divulgando, conferir esse risco e proteger a fonte. A gente também tem, né, essa preocupação com a diversidade das fontes. É muito comum a gente ouvir. Travou um pouco, não foi? A gente tem essa preocupação com Não, onde? não, Não? não, tá Que bom, então. tranquilo. E a tela que parou, pô. De ouvir diferentes fontes, a gente ouve, né, como é difícil achar um especialista, uma fonte tal. Às vezes é só procurar mesmo, gente. Então, aqui eu trouxe alguns bancos de fontes, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, do Banco da UFMG. A Marcha das Mulheres Negras também, lá no site da Marcha, tem um levantamento bem interessante, né, de mulheres negras especialistas nos mais diversos temas. E aí a gente tem, né, diferentes bancos, né, sobre diferentes temáticas. Aqui eu trouxe esses, mas perguntar, buscar, porque é isso, não é sobre falta de pessoas, né? Nas redes também, a gente tem fomentado um outro tipo de comunicação, não essa comunicação polarizada e que não há diálogo, né? A gente aposta mesmo em fazer aliados à nossa comunicação, encontrar parceiros, compartilhar histórias. A gente escolhe não personificar as histórias também, né? Essa história ela é ilustrativa de muitas pessoas. Isso também não é apagar a individualidade das pessoas, mas a gente tem caminhado nesse sentido e sempre também da proteção e da segurança. Então, nunca expor as pessoas a ataques, a hates, né, gratuitamente. É, Essa aposta na comunidade ela é bem forte para a gente, né? A gente quer fazer narrativas positivas, a gente quer que o nosso conteúdo seja compartilhável, sim, por isso também, de vez em quando, nos rendemos às trends, né? A gente quer, sim,
alcançar outros públicos além da nossa bolha, mas nesse sentido não é o vale tudo, né? A gente acha importante mediar as relações, então nos nossos comentários a gente está sempre respondendo, está sempre interagindo, né? Realmente fomentando ali o debate, criando um espaço seguro para conversa. Muitas eleitoras nossas falam, inclusive na cobertura da marcha, eu como uma mulher branca, como posso contribuir? E é uma pergunta genuína, não sabe, e a gente vai responder, a gente vai criar esse diálogo, né? Então, também a gente tem muito cuidado com essa preservação de espaço seguro, a gente remove comentários transfóbicos e muitas vezes as pessoas se perguntam, mas o meu comentário não foi transfóbico. Foi, e a gente explica por quê, né? Então, a gente tem muita dificuldade também, muita atenção também com esse cuidado com a disseminação de informações falsas e conteúdo violento, né? Porque a gente tem essa comunidade que é diversa e a gente zela pela segurança de todas as pessoas. Então, aqui alguns dos temas que a gente falou no último ano, a gente entrou numa certa treta aí, né, falando dessa disputa em relação ao termo parditude, né, essa disputa sobre quem é negro, quem não é. Então, a gente fez uma coluna de opinião, né, também tem esse lugar, né, sobre esse tema, e isso cresceu muito assim na nossa nos comentários dessa postagem. A gente ficou se perguntando, inclusive, como trabalhar esse tema nessa perspectiva, né, de pensar um espaço seguro de construção, porque, enfim, acabou virando um ataque ali. Mas a gente tenta preservar isso. E eu trago também os casos bem-sucedidos e mal-sucedidos, porque acho importante, né? Aqui tem outras postagens nessa perspectiva racial também que a gente fez no Julho das Pretas, na cobertura da Marcha das Mulheres Negras, uma coluna da nossa designer, Julia, quando ela gestou uma criança negra, enfim, ela estava com muitas questões também sobre a segurança desse menino. Ela que é uma mulher carioca, né? E, enfim, foi na esteira daquele massacre lá na Penha. Enfim, então a gente tenta mediar essas relações, construir esses espaços seguros e fomentar uma conversa saudável, né? Por mais que as redes não valorizem isso, a gente tem tentado construir isso. Isso não quer dizer que a gente não vá tomar partido, que a gente não vai marcar nossa posição. Então, esse ano a gente saiu com uma campanha que, para a equipe, foi bastante difícil manejar, né, essa dinâmica do tempo real. Então, aquele lembrete que eu fiz também, né, do autocuidado, da autopreservação, de a gente não precisar estar em todas as lutas, mas essa a gente comprou, entendendo que esse é um ano decisivo, né, porque é um ano de eleições, e a gente tem visto o feminismo, e a pauta das mulheres ser enlatada, né, por muito discurso conservador. Então, a gente trouxe essa campanha, né, sem medo, contra o conservadorismo, a transfobia e a desinformação. Então, o feminismo não combina com conservadorismo. E a gente trouxe essa pauta para enfrentar as agendas antigêneros no Brasil, e a gente foi muito atacada também por isso, né? Então, entendemos como é que a gente iria se organizar internamente, né, na perspectiva de produção de conteúdo. Aqui eu trago um print das nossas redes nesse momento, né? A gente falou sobre Rede Pio, a gente falou sobre é, Zero Dia Sem Paz, porque todo dia é um feminicídio no Brasil. A gente falou sobre casamento infantil, sobre meninas que são estupradas, né, e têm gestações levadas a cabo porque não conhecem nem mesmo o direito ao aborto legal. Então, falamos de muita coisa que gera reação. E a gente acha importante marcar essa posição, mas não necessariamente entrar na polarização, né? E não necessariamente entrar no hate, né? E fomentar um espaço de ódio. O que a gente quer é marcar posição, porque a gente sabe que se a gente não marcasse, se a gente não tivesse lá em 2015 marcado a posição de que um outro jornalismo era possível, de que uma outra comunicação era possível, talvez os pequenos avanços que a gente tenha acompanhado, né, também não teriam sido conquistados. Então, a gente segue na defesa das causas que a gente acredita, mas, mais uma vez, trazendo esses princípios que eu compartilhei com vocês muito à frente, assim. Nem sempre acertando, né? Nem sempre errando também, aprendendo a fazer. E aí, nesse sentido, eu também queria escutar de vocês, né? Como é que vocês têm trabalhado, quais são as curiosidades, né? Curiosidades do que eu apresentei, do que a gente pode construir juntas também. E esse espaço agora é para isso. Acredito que o chat já tenha bombado aí um tanto. Não acompanhei nada, mas vou esperar as meninas do Ela trazer aqui quais foram as interações. Então, marília.moreira@asmina.com.br. Sigam a gente nas redes sociais,
A gente está tanto quanto revista Asmina, quanto Instituto Asmina, dividindo um pouco aí dessas tantas coisas que a gente faz, né? Tem o conteúdo da revista, mas também tem os dos projetos. A gente ainda está se entendendo nessa comunicação, ainda não está muito boa, porque as pessoas não conhecem tudo que a gente faz. Mas é isso, sigam a gente lá e para apoios também, catarse.me/Asmina. Boa! Primeiro eu queria fazer uma rodada de agradecimento e parabenizar. Muito obrigada e parabéns pela aula de verdade. Obrigada. Ficamos aqui, ó, esse tempo todo curtindo e falando aqui. Da próxima vez a gente vai salvar essa aula e mandar para outras pessoas darem de assistirem também. Bem importante. Você pode parar de compartilhar, que aí a gente pode dividir aqui a tela entre nós. E que eu tenha percebido muitos comentários, inclusive Marília, durante o vídeo foi assim um negócio de doido. Mas que eu tenha anotado aqui, a gente tem uma pergunta só oficialmente, no mais são comentários. Aí, Débora, eu vou abrir para você, se você quiser fazer a pergunta diretamente. É, Se tiver aqui e quiser fazer a pergunta para esse momento. E aí, no mais, gente, estão convidadas a perguntarem também, a comentarem, enfim. Débora tá por aí? Morgana também levantou a mão. Deixa eu ver se eu consigo achar a Débora aqui. Ah, eu acho que na verdade ela saiu. Ah, não, pera. Débora Tavares. Ah, tá bom. Eu vou, eu vou ler a pergunta então aqui da Débora. Oi, É, eu vou falar. Tá me ouvindo? tô ouvindo. Sim, A gente só consegue destravar fazendo, né? Eu só vou pincelar uma coisa antes da pergunta. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito forte no meu coração essa realidade de transformação, de que as mulheres elas possam enxergar na política uma vertente muito forte de mudança para a realidade que nós temos atualmente. Então, quando eu criei o perfil, na realidade era um perfil pessoal, mas essa sede estava tão forte na minha mente que eu terminei transformando ela sobre conteúdo voltado para a consciência política para a mulher. E a minha pergunta é exatamente em relação a isso, no sentido de por que, no caso, não ocorre essa questão de desenvolver a consciência política, porque eu vejo que as mulheres elas veem a política só como um voto, não estou generalizando, mas eu vejo assim as mulheres muito voltadas para um voto, mas não por estratégia ou existe muitas mulheres na política que poderiam fazer essa transformação, essa nacionalidade, como por exemplo agora, essa que aconteceu recentemente. O seu áudio tá travando um Débora, a pouco, gente não tá Débora. conseguindo te entender. Ai, Não, perdão. não é nem travando, ele virou um aquário. Eu vou te mutar e aí eu vou ler essa pergunta, porque não tá meio, não tá dando de ouvir. É, eu vou ler aqui a pergunta que ela tinha feito antes, mas era em torno do porquê que a gente não tem consciência política da comunicação. É isso, ele falou, ela perguntou, eu enxergo a grande importância do olhar feminino para sair das dores e focar na solução, das conquistas através das leis, mas seria muito importante uma união dos movimentos para desenvolver a conscientização de mulheres e agir estrategicamente para mudar essa realidade. Podemos mudar muito mais. Enfim, acho que você pode comentar sobre a pergunta dela, Marília, a gente passa para a próxima. então, Débora, eu acho que tem muitos projetos, né? E todas nós estamos nessa perspectiva de conscientização política. A gente está falando sobre
direitos, sobre violências, e isso é política também, né? Não sei se você fala mais numa perspectiva de política institucional, mas como eu mencionei para você, nessa perspectiva também, aqui nas Minas, a gente desenvolve esse monitoramento legislativo, né, o Elas no Congresso, em que a gente semanalmente está acompanhando os projetos de lei, semanalmente está enviando para nossa base de leitoras, que eu espero que você já tenha se cadastrado aí na newsletter, que é gratuita, essas informações numa perspectiva de mobilização política, de articulação do terceiro setor, da sociedade civil, né? Então, não é somente as minas que estão fazendo isso, tem muitos projetos aí na chave de comunicação, de jornalismo, de dados, mas eu mencionei para vocês, né, a própria Mulheres Negras Decidem, que é um movimento muito focado nessa perspectiva de incentivar candidaturas de mulheres negras, de discutir participação política. Mulheres Negras Decidem estão com essa formação que eu também mencionei, né? De mensageiras confiáveis, que é exatamente um guia para a cobertura do projeto político de mulheres negras. E aqui eu estou trazendo mulheres negras, mas, enfim, mulheres de forma geral. A gente tem muitos projetos nessa perspectiva política, que aí tanto institucional quanto nessa dimensão mais ampliada de política. Então, não sei se eu concordo tanto contigo, talvez eu possa compartilhar algumas das iniciativas que eu conheço, mas certamente para mim, é essa conscientização política, essa sensibilização política que vai transformar as coisas, né? Então, de fato, pensar em coalizões como esse movimento que eu mencionei, da própria Marcha das Mulheres Negras, né, para a gente fazer essa cobertura. Pensar em organizações que já estão fazendo isso, ou pessoas que já estão fazendo isso, né? Você tem um projeto que começou como uma página, como você falou, inclusive eu quero muito conhecer sua página, se você puder colocar aqui no chat acompanhar, mas entender como a gente pode unir essas forças é importante, mas eu acho que já tem bastante gente fazendo e eu quero mais gente fazendo também, então vamos continuar. Boa. Morgana, você quer fazer a pergunta? Não é bem uma pergunta, Adri, boa noite, Marília. Só nessa toada da política, eu sou estudante de gênero, direito e psicologias, e tivemos uma aula recentemente sobre representação feminina na política, e a professora falou muito a respeito da qualidade da representação. Então, eu acho que é um grande desafio nosso. Eu sou da área do jornalismo também, mas hoje atuo mais na advocacia. É um grande desafio nosso entendermos e podermos compartilhar que tipo de representação a gente busca. E muitas vezes não é só descritiva. Uma mulher cis ou trans ou não, mas que talvez estando lá no poder e aliada ao patriarcado não vai estar representando os desejos, os anseios e os próprios direitos femininos e, enfim, da pauta LGBTQIAPN+. E, às vezes, uma representação que não é descritiva, como podemos dizer assim, o próprio pastor Henrique Vieira, que seria um representante religioso, evangélico, às vezes ele tem mais voz sobre o feminino do que algumas mulheres que estão lá no poder ao lado dele e não estão do lado das mulheres. Como agora a gente viu essa bagunça toda em relação à Érica. Então, eu acho que para um ano de eleição é algo muito interessante para que a gente debata. O tipo de representação que a gente busca e se essa pessoa que estamos entendendo como nosso representante, que tipo de representação e representatividade ela exerce. E eu acho que talvez a Débora tenha colocado um pouco nesse sentido, nós entendermos que não existe outro caminho. E é muito difícil nesse momento, eu acho, identificarmos isso, porque as simulações e as dissimulações em palanques são muito fortes, né? E principalmente utilizarmos da lei e das proteções, e digital, principalmente, no combate à violência política de gênero, enfim, tudo isso que a gente pode hoje exercer e estar de olho. Essa é só uma preocupação e um compartilhamento que eu queria fazer aqui. Parabéns pelo trabalho maravilhoso e enriquecedor. Obrigada, Morgana. Obrigada por esclarecer também o ponto, né, um ponto que a Débora estava colocando. Representatividade, para mim, é uma questão. A gente tem falado muito, mas a gente não entende muito, né, o que é que a gente está querendo dizer sobre, assim.
E acho que está posto mesmo esse desafio para o campo da esquerda, né, que, enfim, muitas vezes vem sendo atacada aí nessa perspectiva de identitário, como se discutir nossas identidades fosse algo menor, como se nós não fôssemos, né, indivíduos, pessoas também constituídos por essas identidades. Então, acho que realmente é um desafio. Débora falou aqui que as mulheres não se articulam, né? Porque na hora do voto também elas polarizam, elas têm essa questão também, ela colocou aqui numa resposta, um comentário. Então, reforçando o que eu disse, eu acho que há muitas iniciativas nesse lugar de sensibilização, conscientização política, tanto, né, no sentido de fomento a candidaturas dessas mulheres, né, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres periféricas, né, são muitas organizações trabalhando não só para eleger, mas para manter essas pessoas eleitas, né? A gente vê uma evasão, uma desistência, inclusive, de possibilidade de renovação dos mandatos, porque a violência política esmaga, né, quem é eleito, assim. Então, tem muitas organizações trabalhando nessa chave de eleger mais candidatos e manter apoio, né, apoio de segurança emocional, psicológica, né, de compartilhamento entre candidatas. Tem muitas organizações trabalhando nessa chave, tem outras trabalhando no monitoramento legislativo, tem outras trabalhando com a perspectiva de política mais ampliada, que não a política institucional, mas que, ao fim e ao cabo, também ajuda, né, a gente a trazer esses votos. Mas eu acho que está posto mesmo esse desafio do que é essa representação, né? A gente fala tanto em representatividade, mas ela assume os contornos, como, por exemplo, a própria falsidade ideológica, vamos chamar assim, né, de autodeclaração dos candidatos, das candidaturas aí, como pessoas pardas. A gente tem visto isso, né? Então, tem várias camadas avançando para a gente também conseguir avançar. Não está resolvido, né? É luta em cima de luta. Mas, nesse sentido, concordo com vocês que é um desafio e não tenho uma resposta para isso. Mas reforço que tem muitas organizações, né, e pessoas, Débora, você é um exemplo, eu já passei a te seguir aqui, pessoas trabalhando com isso e dispostas a fazer essa construção. Boa. Enquanto alguém, enfim, quem quiser levantar a mão, pode levantar para comentar mais alguma coisa com a Marília, mas eu vou aproveitar esse momento para fazer um merchan aqui desinibido. É, a gente está falando sobre projetos que a gente desenvolve durante as eleições, ou mesmo em torno do assunto, né, mulheres na ocupação política e todo esse processo. E a Gente do Ela tem dois projetos que trabalham nesse front especificamente, que eu acho que pode ser legal vocês manterem no radar. Um deles é bem público, chamado Campanha de Mulher, que foi um projeto desenvolvido para dar suporte comunicacional às mulheres, assim. Foi uma proposta onde a gente veio de alguns ciclos dando suportes a campanhas progressistas para vereadores, deputados, e daí a gente sempre sentia a diferença que era fazer isso para um homem e para uma mulher, mesmo num partido pequeno, mesmo numa cidade pequena, enfim, a coisa toda vira, né? A diferença ela é tangível. E aí a gente passou por um ciclo com o impeachment da Dilma, execução da Marielle, e resolveu lançar um projeto específico voltado para dar suporte a essas mulheres. E tem sido uma experiência muito esclarecedora, assim, para dizer o mínimo, no sentido de que a gente acompanha essas mulheres durante a sua candidatura, a sua campanha, e a gente ouve depoimentos de elas não terem dinheiro para o transporte público de uma agenda para outras, entendeu? Elas têm uma agenda e não conseguem ir à própria agenda. Ou então, quando elas sofrem violência física no palanque, sendo empurrada por outros candidatos. Ou então, quando elas não são nem convidadas para eventos onde elas deveriam falar. Enfim, aonde a política está na sua versão mais feia e pequena, sabe? E aí, acompanhar essas candidatas ao longo dos anos tem sido uma experiência muito interessante. É muito interessante também ver as candidatas que continuaram, as que voltam. A gente está entrevistando a mesma candidata há pelo menos 4 ciclos eleitorais, então é bem interessante fazer uma comparação de uma com a outra. E, ao mesmo tempo, um pouco da responsabilidade de ter esse arquivo, né, de mulheres eleitas. E a gente está se preparando muito para esse ano, porque
A gente começou o nosso processo, né, em 2016 para 18, num campo mais ganho, onde a gente sofria diversas violências, mas ser mulher na política estava em alta, né? Os partidos de esquerda estavam desesperados procurando a sua Marielle, uma Marielle para chamar de sua. O partido maior da centro-esquerda brasileira tinha perdido a Dilma ou tinha perdido o mandato com a Dilma e usava desse espaço para falar sobre mulheres na política. É quando os coletivos e núcleos de mulheres do partido se fortalecem um pouco mais e agora a gente entra num ciclo de 2026 com o oposto, na verdade, onde o conservadorismo e a extrema-direita conseguiram convencer, inclusive, as mulheres de que elas não devem estar nesse lugar, e se estarem nesse lugar é a serviço de um homem, né? A gente vê isso muito claramente nesses partidos de extrema-direita. Mesmo quando elas têm voz, são a cara, elas estão ali para angariar voto para um homem. Então, falar da campanha de mulher e onde que a gente pode interseccionar com a campanha de mulher. Ela é um projeto aberto para voluntariado e colaboração. Então, quem tiver a fim de apoiar a candidata local, ajudar a gente a mapear, entender quais são as candidatas no seu estado, na sua cidade também, estão mais convidadas. E o outro projeto que a gente tem é um projeto mais submarino, é um projeto mais intimista, eu vou dizer assim, chama Parlamento Feminista para acompanhar as mulheres eleitas e manter elas eleitas. Então, um processo um pouco mais delicado. Mas é isso, só queria falar disso também e vou ler aqui a pergunta da Luna, que chegou agora. Gostaria de perguntar como pensa a comunicação, sobretudo na política na internet. Eu entendo que a internet é uma plataforma bem complexa, porque acho que é capitalista, mercantil e histórica, histórica, e em muitos contextos que acho que vão mesmo na contramão do feminismo. Ainda mais agora na era da inteligência artificial, que são fontes prestadoras de informação, mas na mão de empresas. Como você pensa sobre isso? Eu acho que a internet é muito grande. A gente muitas vezes reduz a internet à rede social, que de fato, né, tem essa estrutura muito já posta, né, de ser binária, é isso, ela opera numa lógica que reduz, né, muito o debate. Mas eu acho que a internet é para além das redes sociais. De qualquer forma, não podemos prescindir das redes sociais. Eu acho que a gente precisa fazer esses debates em outros lugares, fora e dentro da internet. Mas eu não vejo como a gente consegue se sair mesmo desse local, né? Então é importante pensar, importante disputar, mas é isso, não disputar jogando todas as regras do jogo, é um jogo feito para a gente perder, né? Para o campo progressista perder. Tá dito por quem inventou essa jossa, assim. Então, que não tem nenhum interesse social. Então, de fato, eu acho que é realmente disputar de forma estratégica, entendendo o que pode, né? Onde a gente pode chegar e alcançar, mas entendendo que não está tudo ali. Então, eu acho que formações como essa aqui que a internet permite, né? A gente está aqui online falando de diferentes lugares do país, tendo uma formação política, eu vou dizer isso, assim, tendo uma formação de comunicação que pode desdobrar em muitas outras coisas. A gente pode se articular, a gente pode criar coalizões, criar projetos, coisas aqui nascerem, né, para a gente transformar a sociedade. Então, eu acho isso. A gente não pode reduzir a internet, a rede social, a essa lógica, de fato, muito massacrante, porque não é somente sobre isso. Não podemos sair, então precisamos entender quais são as estratégias e até onde a gente se engaja ali. Nas minas tenho falado isso, assim, a gente tem se preocupado muito com essas métricas, mas as métricas servem a quem? É para o relatório de um financiador, é para dizer para a nossa audiência que a gente engajou. Assim, as métricas a gente que tem que fazer. Não é o Instagram que vai dizer que o nosso post está engajando, sabe? Então, se perguntar, voltar um pouco para entender por que a gente está lá, o que é que a gente está fazendo. Porque senão é isso, a gente vai ficar se perguntando qual é o melhor horário para postagem, quantas vezes a gente tem que postar por dia e entrar nesse buraco negro de reflexões que não vai, porque a gente não tem as respostas não estão aí para nós, né? Então, também olho com muita parcimônia, assim, com uma certa, é, não é receio, mas uma certa tranquilidade, eu diria até, né? De que também não é esse espaço que vai fazer a revolução, mas também
neste espaço a gente pode conquistar coisas importantes, trazer pessoas importantes, é isso. Por isso a gente vai marcar posição. Por isso a gente vai ter que trazer alguns debates que não são tão confortáveis, porque assim talvez a gente consiga levar alguém para o nosso site e levar para a newsletter e aprofundar a conversa lá, né? A gente ainda vê como um canal muito importante o X, por exemplo, né, o Twitter, o antigo Twitter. As Minas saiu, ainda no início do ano passado, a gente não publica nada lá desde então. No Instagram a gente segue publicando, o TikTok a gente passou a publicar mais, mas é isso, é uma rede feita para vender coisas, né, e dancinhas. Então é muito difícil continuar lá, mas a gente entende também que tem uma audiência que a gente consegue capturar ali, consegue abrir conversas, e aí a gente também vai com essa perspectiva, não é se iludir com métricas, com engajamento, porque também não é essa a resposta que a gente está querendo quando a gente se coloca nesses espaços, né? Então, acho que sempre lembrar do porquê estamos ocupando, né? E com essa perspectiva muito clara de transformação, que inclusive precisa ser combinada a outras estratégias. Eu acho que esse lugar de formação política, ele é muito importante, é algo que a direita também tem apostado, né, nesses encontros presenciais, nesses grandes eventos, né, até mesmo de comunicação. Eu vi que ano passado os bolsonaristas estavam aí chamando um evento muito focado em como navegar nas redes. Então, eles têm feito isso. A esquerda faz muito isso, fazia ainda mais. Acho que a gente precisa retomar esses encontros de formação política. O cafezinho com bolo, como a gente diz, né? Precisa para a gente associar essas estratégias. Mas eu não acho que dá mesmo, né? Mesmo sendo capitalista, mercantilista, não dá para sair da internet. Assim, as pessoas estão na internet. Nós estamos aqui, ó, às 9 horas da noite. Estamos aqui, então não abriria mão disso. Boa. Pode ir. Tá, eu tenho uma pergunta, Marília, sobre essa questão do avanço do conteúdo Red Pill. Queria saber como que a gente, na sua visão, como que a gente poderia se posicionar, para além da gente trazer as nossas ideias, como que a gente pode responder ao que está sendo trazido por eles. Queria saber um pouco o que você pensa sobre isso. Sim. É isso, eu acho que a gente já tem que ultrapassar um pouco esse debate da resposta, né? De ficar, como em algum momento o jornalismo, né, fez e cresceu assim do fact-checking, de tentar responder a desinformação com a verdade, porque a gente sabe que a verdade ela tem um alcance mais limitado, né? Enfim, não interessa essa lógica das redes. Então, eu tenho pensado, a gente tem discutido aqui nas Minas, inclusive com outras organizações, como a gente faz essa mudança de narrativa a partir dos nossos pontos de vista, né? A gente sempre traz um caso bem sucedido na perspectiva aqui progressista, né? Que é a campanha Criança Não é Mãe. A gente tem usado essa campanha como um caso emblemático, porque é isso, a gente estava vendo ali a extrema-direita, né, pegar essa pauta do aborto para tentar fazer retroceder os direitos já garantidos em leis desde 1940, né, que é a previsão do aborto legal em caso de estupro, em caso de anencefalia ou de risco à gestante. E eles traziam essa coisa, né, de vai matar crianças, abortistas, as feministas, descaracterizando uma pauta que está posta, né, tá na legislação, né, há dezenas de anos, e a gente vinha com esses argumentos, não, mas está na legislação. No fim, a narrativa foi, vocês querem que crianças sejam mães, vocês querem que crianças engravidem, né? E essa perspectiva, né, do slogan criança não é mãe, ele traz para o campo se não um avanço, mas pelo menos a gente consegue barrar um retrocesso muito importante. As pessoas começam a entender que esse movimento que a extrema-direita está fazendo, ele vai fazer com que meninas de 10, 14 anos que foram estupradas, que a gente conseguiu também pautar um debate, né, de que isso é uma violência sexual, né? Se as meninas estão grávidas, elas foram fruto de uma violência. Então, eu acho que esse caminho aí eu ainda não tenho claro, né, como é que a gente vai fazer, mas estamos aí nessa conversa da misoginia, do Red Pill, é a mesma coisa, né? Eu tô vendo, não sei se vocês viram essa semana, já está um tempo no ar, né? Mas saiu uma matéria na BBC sobre a página de Dona Maria, que é uma IA, uma mulher negra, uma IA que está basicamente reforçando todo o senso comum, e endossando, né, esses argumentos de extrema direita. E ela, Dona Maria, faz um vídeo para falar dessa lei da misoginia, né, trazendo que as pessoas vão ser
incriminadas nos seus empregos, se, tipo assim, se alguém for fazer um feedback, né? Se um homem for fazer um feedback negativo contra uma funcionária mulher, e essa mulher puder dizer que recebeu esse feedback negativo só porque ele era homem e está menosprezando ela. Enfim, estava colocando esse pânico moral, assim, né? Numa perspectiva de a lei da misoginia é um vale tudo. Agora, qualquer mulher vai poder usar esse argumento, né, de que está sendo vítima de misoginia para incriminar você, para fazer você perder seu emprego. Inclusive, um discurso bem direcionado aos homens, né? Mas, enfim, vai lá, né? A gente também tem visto que nem toda mulher está do nosso lado. Então, eles pegam esse pânico moral, essa perspectiva de perda de emprego, de incriminação sem provas, de não sei o quê, para colar no projeto da criminalização da misoginia, né? Que não é sobre isso, né? Não é sobre nada disso. Mas é isso, não é a gente dizer o que é o projeto da criminalização da misoginia, mas como a gente vai construir a nossa narrativa para colar outras coisas, para trazer o que o projeto de fato traz, mas não necessariamente rebatendo argumento a argumento, porque a gente não tem o mesmo alcance, as redes não dão o mesmo alcance, é verdade, né? E a gente já entendeu isso. Então, trouxe esse exemplo aqui do Criança Não é Mãe, porque eu acho que ele é ilustrativo de como o campo conseguiu se articular, né? Principalmente o campo progressista feminista, as mulheres conseguiram se articular para trazer uma pauta que é cara, que é a defesa dos direitos das meninas, né? Da vida das meninas, reforçar a tipificação da violência sexual, reforçar que é estupro, né? O que acontece com essas meninas e que elas têm o direito ao aborto legal. Então, eu acho que é mais esse caminho, ainda não tenho, tá, Luísa? Quais são exatas narrativas, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso, olhar para os argumentos, né? Então, todas essas organizações que estão fazendo monitoramento de redes, de IA, né? Tem muita gente olhando desinformação, pegar essas informações e entender como a gente vai construir as nossas contranarrativas, que não é necessariamente fact-check, não é exatamente verdade ou mentira, porque não tem o mesmo alcance, e as pessoas não estão interessadas na verdade, né? Assim, no fim das contas, é Boa. sobre isso. Bom, gente, chegamos nos 10 minutos finais. Eu vou ler a última pergunta que a gente recebeu aqui. E aí, Marília, pode ficar à vontade para se despedir e fazer a sua fala final também. É, E é isso, pode ir. Eu volto no fim para dar outros encaminhamentos. A pergunta foi a da Casa Penha. O Penhas tem um espaço onde a mulher consegue identificar formas diferentes de violência, que como usuária de instrumentos de proteção, quando você está usando algo assim, você já encaminhou no reconhecimento da violência própria situação. Mas penso que há alguns anos atrás, se algo assim me levasse a perceber sinais que antecedem a violência física, por exemplo. Deu para entender? Sim, deu. A gente tem, mas esse espaço é um dos que estão precisando de melhorias, porque ele não está funcionando corretamente. Mas assim que a gente instala o aplicativo, né, que a pessoa instala o aplicativo, é uma mulher, e a gente, né, pede esses dados ali nos dados cadastrais, a gente faz um que a gente chama de quiz de chegada. Então a gente pega algumas informações, né, que tipificam violência psicológica, violência patrimonial. A gente pergunta: tá acontecendo isso com você? Tá acontecendo isso com você? E ela vai dizendo sim ou não. Se ela disser sim para alguma dessas perguntas, né, que são características de violência, não importa, né, se aconteceu uma vez, se aconteceu 10 vezes, mas se ela respondeu sim a alguma das perguntas desse quiz de chegada, a gente já enquadra ela como uma pessoa que está em situação de violência, a gente já recomenda que ela use as ferramentas de segurança do aplicativo, né, como anonimato, como modo camuflado, né, que é essa tela que parece que é um aplicativo de signo, né? Então, se o agressor pegar o celular, ela tem ali um aplicativo que ele não vai saber o que é, né? Não vai abrir diretamente na tela com as informações de outras mulheres, né, com relatos de violência. Então, a gente tem esse mecanismo de identificação que não é sobre identificar a violência, é muito mais para instruir a mulher, né, no primeiro momento, de que ela precisa acionar essas medidas de segurança dentro do próprio app, mas não deixa de ser também uma fonte de informação, né? Se ela for enquadrada ali e ela não se nota numa situação de violência, realmente muitas chegam ainda sem se reconhecer na situação de violência. Se ela já chegou no Pigeon Board e isso já foi recomendado para ela, talvez ela já comece a entender, mas ela tem a possibilidade de fazer o relato no feed de forma anônima, tem a possibilidade né, de dialogar diretamente com nossa equipe no chat, e aí entender mais. E a gente entende também
em que dosagem a gente vai passando essas informações, indicando reportagem, né? Tem mulheres que, de fato, é, ficam muito assustadas com se perceberem vítimas, né? A gente, inclusive, até sobre essa nomenclatura, a gente se pergunta, porque a gente não quer carimbar, né? Vítima, ela sofreu uma violência, mas ela é uma mulher, né, que está vivendo, que está querendo viver. Então, a gente tem esse quiz on board. Neste momento, ele está com alguma falha assim nas perguntas, que ele não está indicando a toda mulher que responde, né, que ela está em situação de violência, mas foi com essa perspectiva, tanto já de instruir, né, identificar essas diferentes tipos de violência, que é isso, pode não ser agressão física que está na cara, né, quanto de recomendar um uso apropriado do app para garantir a própria segurança dela, né, porque a gente sabe que os agressores costumam ter acesso aos celulares, né? Não necessariamente consentido, mas costumam acessar, vasculhar a vida, e aí, nesse sentido, a gente tem essa proteção, esse modo camuflado do app que ela precisa ativar. Boa. Bom, obrigada, Marília. Estou aqui para te agradecer o seu tempo, sua disposição de vir conversar com a gente. A gente aprendeu um montão. Eu estou aqui super mexida e animada também. Vamos rodar esse conteúdo. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui sobre a aula que chegaram tarde. Não se preocupem, todo mundo que se inscreveu, ou seja, teve acesso a esse link, vai receber até a próxima semana o link com essa aula cortadinha, bonitinha no YouTube para você poder assistir. Recomendo que quem faça isso também assine a lista de presença se ainda não assinou. Então, fiquem super à vontade. Muito, muito obrigada, Marília, por tudo, por ter vindo. A Nathalie acabou de mandar de novo aí a lista de presença. Eu vou dar um último recado. São duas coisas, na verdade. A primeira coisa é sugerir agora como meu lado de provocadora também, sugerir que vocês assistam esse documentário que eu acabei de mandar aqui nos comentários, chama Quem Matou Eloá. Tem 24 minutos, é um documentário de 10 anos atrás, que faz um recorte sobre a cobertura jornalística do assassinato da Eloá, do sequestro e assassinato da Eloá. E é fantástico, são 24 minutos para mostrar sobre o papel que a mídia teve em fazer aquele cara puxar o gatilho e matar a Eloá em cadeia nacional. Então, é um caso importantíssimo, assim. Eu não assisti a série da Netflix, mas eu assisti esse documentário inúmeras vezes, então recomendo. É um momento de reflexão, ele é rápido, você pode pensar e ficar caraminholando ali, com certeza. Vou anotar. Alguém pediu aqui, Nath, para a gente mandar um print da aula também no e-mail. Então, vamos anotar de mandar. Vamos fazer isso sim. E por fim, gente, convidar vocês à próxima aula, dia 28 de maio. Vamos falar de quem cuida. De quem cuida. A gente já tem 4 aulas engatilhadas para depois disso. Então, junho e julho tem 2 aulas por mês. Vamos falar sobre mulheres no esporte, aproveitando que a Copa vai estar em alta para debater o nosso papel nesse lugar. Vamos falar, tem uma aula que eu estou especificamente importando. Ah, que vem muito, Marília, por favor, venha. Tem uma aula que eu estou muito ansiosa, que é a aula da professora Vera, que vai falar sobre como criar crianças não misóginas. Ela vai ter um papo focado em formação e educação. A gente vai ter uma aula também com a Neon Cunha sobre transfeminismo, o papel da mulher trans no recorte do feminismo. E aí a gente termina o mês de julho, Julho das Pretas, com uma convidada especialista vai falando sobre mulherismo africana, outra vertente de pensar mulheres dentro do nosso a sociedade. Então é isso, 5 aulas pedradas aí pela frente. A primeira já está aberta as inscrições. Nathalie vai mandar aqui o link para vocês e vai mandar o link via e-mail na segunda-feira. Muito obrigada, Marília. Estamos juntas e volte sempre. Espero que se tiver. Obrigadíssima pelo convite, espero que tenham gostado. Eu não sei se tinha uma expectativa outra, vi alguém perguntando aqui sobre técnicas e tal, mas enfim, podemos seguir essa conversa, meu contato está aí. E as redes das meninas também. Qualquer coisa, manda mensagem por lá. Ok. Obrigada, boa Beijos, até noite. a próxima. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.